Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos ver cães da província. Vamos tratar desse assunto aqui, da Porto Alegre mal assombrada do século XIX. Já fiz diversos vídeos sobre isso, é muito interessante esse assunto. E hoje nós vamos abordar uma continuidade desses assuntos, né? E como introdução nós vemos aí, pessoal, ó, que nos anos 60 nós tivemos uma chamada ditadura, e aí tinha o pessoal do contragolpe, a esquerda que queria derrubar o governo e usava munições, armas contra a população e contra as Forças Armadas. Bom, esse pessoal que usava essas armas foram anistiados, indenizados. Agora, nós temos outro tipo de situação. As pessoas que contestaram o resultado de eleições ou escreveram com batom numa estátua aquela frase, elas são presas e não têm direito à anistia. Vejam como existe uma grande diferença da democracia daquela época passada para a democracia de hoje. Bom, meus amigos, nós vemos também que nós temos uma ditadura, um ponta de lança, uma pessoa que manda em tudo, ao qual nós estamos submetidos, e a lei sou eu. Eu sou o Estado, como eu sou a lei. Então, é assim que as coisas estão funcionando. Bom, meus amigos, para começar, é, nada está na realidade política de um país se não estiver antes ou não estiver primeiro em sua literatura. Essa sentença foi dita por Hugo von Hofmannsthal, que é um escritor suíço, é um filósofo, que disse isso aí no século passado. E é uma coisa muito verdadeira, é profundo isso aí, porque pode ser aplicado ao se analisar qualquer situação política sobre vários ângulos, né? E sempre nos rende algum conhecimento. Isso é uma verdade, um fato. Então, eu tenho abordado nos pequenos vídeos que eu faço situações vividas no nosso país há mais de 150 anos, lá desde os meados do século XIX até o tempo do Brasil imperial ou pré-republicano, e faço um paralelo com os problemas do Brasil de hoje, que nós estamos enfrentando. Naquele tempo, o Brasil imperial, pré-republicano, que a gente dizia, havia no Código Penal Imperial uma previsão de pena de morte para certos crimes, como, por exemplo, a pena de morte por crimes lesa majestade, que hoje eles chamam de é, crimes contra, né, o Estado Democrático de Direito, entre aspas, ou os crimes mais graves na época, né, que era os homicídios, latrocínio, essas coisas. Porém, quem ia para a forca, né, que era a morte, a pena de morte era feita por enforcamento, eram sempre as pessoas desvalidas, os pobres, os iletrados, ou os escravos alforriados ou não alforriados, pessoas sem nenhuma defesa, sem dinheiro, né? Enquanto que as pessoas aristocráticas, lá, fazendeiros, ricos, políticos, esses eram sempre blindados. A sociedade era hipócrita e parece que continua sendo assim, né? Então, pensem numa cidade esquecida, aqui no fundo do sul, né? No canto do Brasil, longe da corte, uma cidade com 20 mil habitantes, mal cheirosa, 90% da população analfabetas, né? Não havia luz elétrica, nem água encanada, nem esgoto, com milhares de escravos alforriados ou não, vivendo em quilombos, em favelas, sem emprego, sem futuro, sem ter para onde ir. E na verdade, eles eram uma mão de obra pronta para a convocação para uma próxima guerra, como sempre acontecia. Foi assim com a Guerra do Paraguai, a Revolução Farroupilha, a Guerra Federalista, a Guerra dos Canudos, enfim, tudo que acontecia no Brasil, o grande contingente, a maior parte eram de escravos ou ex-escravos que iam para frente, para a linha de frente. E essa população, fora disso, vivia de biscate, de pequenos trabalhos ou furtos para poder sobreviver, porque não havia muito o que se fazer. Né? Bom, naqueles tempos idos, né, sempre havia um juiz como esse que aparece na foto ali, doutor Dario Calado, que era ao mesmo tempo um juiz, um investigador, um delegado, um chefe de polícia e promotor, tudo ao mesmo tempo.
E ele tinha o poder de vida e de morte sobre esses coitados, esses desvalidos, os miseráveis, como se diz, né? Ele era o dono dos seus corpos e de suas almas, condenava ou absolvia conforme o interesse. E os políticos profissionais, esses sempre existiram, né? Como aqueles que são mencionados no romance histórico que eu coloquei aí, ó, tá na descrição, né? Os Cães de Províncias, do Dr. Assis Brasil. Então, esses políticos usam chapéu de Napoleão de Hospício, aquele chapéu triangular, né? Ou fazem coisas erradas o tempo todo, ou de propósito, né? Corrompem e se fazem de louco, ou mentem quando se acham muito inteligentes. E quando são pegos na mentira ou são encurralados, eles culpam os outros pelos erros que eles cometem. Eles nunca fizeram nada errado, a culpa é dos outros, ou do assessor, ou do eleitor, ou de alguém. Então, outro fato interessante que existe é que a falta de caráter das pessoas independe do gênero. Ela não tem gênero. Por isso sempre existiram também, não só homens, mas mulheres, como a Catarina Paulsen, né? Aquela que ajudava o marido a fazer linguiça no, com, com a carne das vítimas, né? Os crimes da Rua do Arvoredo, em Porto Alegre, que eu já falei nos vídeos anteriores, né? E que usam seus poderes, né? Ou poderes de sedução, ou poderes políticos e ideológicos, para influenciar ou até para ferrar a sociedade ou o país, né? Nós temos no Brasil os parlamentares de esquerdas femininas, né, que são ativistas que lutam para enterrar o país, são ali professoras, juízas, delegadas ou simplesmente esposas ou até amantes de homens importantes da República. E ali há muitas Catarinas, muitas Lucrécias, muitas Inácias, com essas personagens do livro aqui, da história romanceada aqui. Bom, quase sempre por trás de um homem mau ou de um homem perverso existe uma mulher igualmente pior ou até que ela também age por vingança ou por interesse para colaborar com o seu marido. Então essas coisas são interessantíssimas. Por isso que eu estou deixando para vocês um vídeo aqui na descrição e um documentário, um filme da época do Império, é um documentário sobre Dom Pedro II, que ele saiu do trono do Brasil direto para o exílio, né? A toque de caixa, quando deram aquele golpe de Estado que eles chamam de proclamação da República, que nada mais foi do que um golpe, né? Que eles queriam modificar o sistema, né? Bom, meus amigos, deixo para vocês então esse livro aí, Cães de Província, Luiz Antônio de Brasil, que é muito interessante. Peço a todos que se inscrevam no canal, que leiam os livros e vejam o documentário que eu coloco na descrição, porque sem ver o documentário a pessoa não tem noção de como é que era, né, como é que era o país lá naquela época, né, do século XIX, né, quando o Brasil era assim. E mostro para vocês aqui, ali tem a foto do Dr. Dario, aquele de Beca ali, a Catarina Paulsen, né, e aquele homem de chapeuzinho de louco ali, que era o leão, aquele, o chamado Corpo Santo, que era um maluco, tinha aqui um escritor, que acho que de maluco ele não tinha nada, ele usava da loucura dele para chamar atenção. Mas é assim que as coisas funcionam, meus amigos. Então, é, peço a todos que prestigiem isso aí, que eu estou dando uma pincelada, estou sendo indireto, estou sendo assim, estou falando assim por metáforas, porque tem uma coisa muito importante por trás que a gente não pode dizer, né? Nós não temos liberdade jamais para falar isso aí. Tá, pessoal? Muito obrigado, prestigiem isso, um abraço em todos.